A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou passando aqui para deixar aqui uma síntese da nossa primeira lição do segundo trimestre de 2021, iniciando esse trimestre com um assunto importantíssimo, né? No trimestre passado nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, aprendemos muito, fomos incentivados a buscar esse conhecimento e também a abraçar os dons, a busca do poder do alto. Nesse trimestre, nesse segundo trimestre de 2021, nós vamos estudar, né, sobre os dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É um tema muito importante, pois a igreja, que é pentecostal, ela tem deixado, infelizmente, de lado esta preciosidade que o Senhor deixou à sua igreja, que são os dons espirituais, e tem confundido todos os dons ministeriais com títulos e posições hierárquicas, né? Pessoas que acham que, sendo consagrado a diáconos, um dia eles serão presbíteros, futuramente serão evangelistas e futuramente serão pastores e futuramente eles serão presidentes de igreja, futuramente eles serão presidentes de convenções regional e posteriormente serão presidente de convenção geral e daqui a pouco serão presidente das Assembleias de Deus mundial e quando achar que está pouco, daqui a pouco são bispos, apóstolos, querubins, serafins e quem sabe aí conseguir ou conquistar uma vaga de quarta pessoa da Trindade. Infelizmente, nós vemos essas coisas acontecerem e esses desejos subirem aos corações de homens. Porém, a nossa lição, ela vem trazendo esse assunto de suma importância para nós, é um tema muito importante para a igreja nos dias em que estamos vivendo e que também trata os dons, ele vem para o salvo, né? O salvo, ele vai desfrutar desses dons a partir, nós entendemos, pela leitura que fazemos da Bíblia Sagrada, a partir do batismo com o Espírito Santo. É isso? E, primeiramente, ele precisa receber a salvação. A salvação, ela, assim, por si só, é como um dom que Deus nos dá para que possamos retomar a comunhão com Ele. A comunhão que perdemos por causa de quê? Por causa do pecado. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele é um dom. Pois João 3,16, o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é um dom, é um presente de Deus para salvar a humanidade. Em seu infinito amor, o Senhor também compartilha com o homem dons, riquezas espirituais que nos permitem servi-lo e também servir aos homens, até o instante em que seremos glorificados, até o dia de Cristo, né? Até o dia da glorificação. Os dons concedidos por Deus à sua igreja são costumeiramente divididos pelos estudiosos das Escrituras em 3 grupos, né? Os dons espirituais, dons ministeriais e os chamados dons de serviços ou dons assistenciais. Os dons espirituais, dons concedidos pelo Espírito Santo a fim de propiciar a edificação e a consolação dos salvos enquanto aguardam a chegada de Cristo para arrebatar a sua igreja. Os dons ministeriais são dons concedidos pelo próprio Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja para promover o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja em amor. Na capa da nossa revista, nós vamos ver
depois eu postarei para vocês, que nós temos duas mãos abertas, né, estendidas num gesto de recepção, enquanto uma luminosidade vinda do alto parece indicar que lá de cima vem aquilo que as mãos estão aguardando. É como se as mãos estivessem abertas para receber algo de cima, né? Que são as dádivas de Deus. A ilustração, essa ilustração com mãos abertas, ela nos mostra, portanto, que os dons espirituais e os dons ministeriais são presentes, são dádivas que o Senhor quer dar aos homens, que devem estar prontos para recebê-lo, que devem desejar recebê-los. Prontos para receber e deve desejar receber. Porque quem não deseja e quem não busca, normalmente não recebe. Então nós devemos desejar, almejar, ansiar, querer os dons. Devemos buscar, porque eles estão disponíveis para o salvo. E o salvo deve buscar incessantemente os dons. Os dons, como nos indica a ilustração, lá na nossa capa da revista, vem de Deus. Os dons vêm de Deus, é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus, mas os dons, eles são de Deus para os homens. Os dons, eles não provêm do homem, por isso o homem não deve estender suas mãos para o alto com o fim de recebê-lo. O homem deve estender as suas mãos para o alto. Então devemos levantar as nossas mãos pedindo de cima os dons, porque nós não conseguimos gerar esses dons. Nós não temos esses dons. E esses dons são do Espírito Santo. E é Ele quem nos dá, ou quem nos usa, para que possamos propagar o Evangelho de Cristo Jesus e assim fazer a obra de Deus. A nossa primeira lição, ela fala dos dons que Deus deu aos homens. E deu dons aos homens. É a nossa primeira lição. O homem foi criado por Deus para manter, como o seu Criador, um relacionamento perpétuo, para que tivesse com Ele comunhão, ou seja, para que tivesse vida e vida abundante. João 10:10, a palavra de Deus diz, na oração que Jesus fez, ele disse que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. E a palavra vida, no grego do Novo Testamento, não é bio, que deriva a palavra biologia, vida física, até financeira. Mas a palavra ali, grega, é a palavra zoe, Z-O-E, que significa vida abundante na alma e no espírito. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida abundante na alma e no espírito. Quando o homem pecou, perdeu esta comunhão com Deus e assim ficou despojado da sua própria razão de ser, da sua própria razão de viver. O homem sem Deus é um miserável, ou seja, é alguém que fica despojado de tudo quanto realmente importa em sua vida. Todas as coisas que o homem possui provêm de Deus, que é o dono de tudo. Então, o fôlego de vida é de Deus. Então, a palavra de Deus, em Eclesiastes, diz que o homem, quando ele morrer, o corpo volte ao pó. E o espírito volta a Deus, que o deu. Então o homem só vive pela graciosa e misericordiosa mão estendida de Deus, o fôlego de vida que ele soprou no homem. O primeiro dom que recebemos de Deus é a vida eterna, dado por meio de Cristo Jesus. E a vida eterna é essa, João 17,3 diz que a vida eterna é essa, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A vida eterna foi dada a nós por meio de Cristo Jesus. Ele próprio
um dom de Deus para que tenhamos a comunhão com o Senhor. Ele próprio um dom de Deus. João 3,16. Mas o Senhor não se limita a conceder dom da vida eterna para o ser humano. Diante de seu grande amor, quis dar ao homem outros dons, outras dádivas, para que o homem que nele crê tenha uma vida espiritual abundante, antes mesmo de alcançar a dimensão eterna. O Senhor não só salvou o homem, mas também formou um povo para congregar todos os salvos, a igreja que é considerada como a noiva de Cristo, pois aguarda o casamento com o Senhor e que se efetivará nas bodas do Cordeiro, quando então passará a ser a esposa do Cordeiro. Nós estamos aguardando como esposa, como noivo do Cordeiro, ataviada. E esse atavio, eu acrescento aqui dizendo que esses dons, os dons espirituais, eles são os atavios. É o presente que Deus deu à noiva para adorná-la para o encontro com o seu noivo, que futuramente será o seu esposo. E também nós olhamos aqui que a igreja, sendo a noiva do Cordeiro, recebe de seu noivo um dote, ou seja, um patrimônio espiritual, um dom, uma dádiva, que a mantém rica e adornada para se encontrar com seu marido por ocasião das bodas. Enquanto Jesus não vem para arrebatar a sua igreja, ele recebe, a exemplo de Rebeca, antes de se encontrar com Isaac, joias preciosas do Espírito Santo, que aqui é figurado pela pessoa de Eliezer. Após ter conquistado a salvação para todos os homens, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus desceu às partes mais baixas da terra, subiu aos céus e recebeu dons para dar aos homens. No livro de Salmo 68:18 e também Efésios 4:8. A palavra diz que Jesus, depois de ter sido morto, ele descendo às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisões. E no versículo 8 de Efésios 4, ele diz: e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para quem? Para os homens. Deu dons aos homens. E aqui eu acrescento, a gente vê algumas aberrações sendo faladas no meio pentecostal, e não só no meio pentecostal, mas também no meio pentecostal, onde pessoas dizem que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Na verdade, a palavra de Deus nos afirma em Tiago que Deus permitiu que o mudo jumento falasse com voz humana, pois Deus deu dons foi a seres humanos, aos homens. É uma aberração dita há um tempo atrás aí por um certo pregador, que vou me reservar no direito de não falar o nome dele, inclusive já esteve pregando aqui na nossa cidade, em Estreito Maranhão, ele dizendo que Deus mostrou para ele e levou ele num galinheiro, onde uma galinha falava em línguas estranhas e o galo interpretava. E aqui nós vemos totalmente a contradição que esse fato se dá com relação à Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons foi aos homens, a seres humanos. Efésios 4:8. Tendo adquirido a salvação para a sua igreja, o Senhor Jesus, na condição de noivo, tratou de adornar a sua noiva com dote, com dons, com preciosidades espirituais, a fim de que ela se prepare convenientemente para as bodas do Cordeiro, que é seu alvo e objetivo. Na tarde de domingo da ressurreição, o Senhor Jesus, após mostrar-se aos discípulos, deu-lhes dons. Interessante que nós estamos aqui nesse domingo, aonde nós comemoramos, né? Os cristãos comemoramos a Páscoa, o domingo da ressurreição.
nós temos essa lição que fala exatamente isso. Que na tarde do domingo da ressurreição, o Senhor Jesus, após mostrar-se aos seus discípulos, deu-lhe dons, né? O apostolado, ele deu o Espírito Santo, ele deu dádivas, o poder das chaves, deu o poder do reino dos céus, né? De abrir o reino dos céus para as pessoas entrarem, deu isso a Pedro e posteriormente ele deu esse poder à igreja. Isso são dádivas, são dons. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus mandou que os discípulos aguardassem outro dom. Qual era o outro dom? O revestimento de poder. Em Lucas 24:49, Jesus afirma: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. A promessa que era não somente para aqueles dias, mas era para nós, para nossos filhos e para todos quantos o Senhor Jesus chamar. Aleluia. Uma vez revestidos de poder, os 12 apóstolos iniciaram então o exercício daquilo que haviam recebido de Cristo, ou seja, o exercício do ministério da palavra e da oração, para que o haviam sido enviados pelo Senhor. Atos 6, 2-4. Alguns dias depois, já revestidos de poder, os discípulos passaram a demonstrar o poder do Espírito Santo em suas vidas por intermédio da realização das curas, sinais, maravilhas. Que dádiva maravilhosa que Deus deu aos seus filhos. E isto não foi privativo dos apóstolos, mas que se espalhou por toda a igreja, inclusive entre os gentios, como atesta o apóstolo Paulo ao dizer que em Corinto não faltava dom algum. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, era uma igreja que tinha nela atuante os dons espirituais. Os mais variados dons espirituais havia na igreja de Corinto. Notamos, portanto, que além da salvação propriamente dita, o Senhor quis adornar a igreja com muitos outros dons, com muitas outras dádivas, a começar pelo dom do Espírito Santo, Atos 2:38, expressão que envolve tanto o Espírito Santo em si como o revestimento de poder. Se o dom do Espírito Santo é dado a toda a igreja, o mesmo não ocorre com os demais dons. Os demais dons são distribuídos pelo Senhor porque são dons dados à igreja, e a igreja, embora seja um só corpo, é formado de diversos membros. Jesus, sendo a cabeça da igreja, distribui os dons como quer entre os membros do corpo. Até porque um corpo precisa ter seus membros exercendo diferentes funções para que haja a unidade. Os dons são repartidos particularmente. Nem todas as pessoas, nem todos os membros receberão os mesmos dons. Temos os dons espirituais, dons ministeriais e os dons assistenciais. E esses são distribuídos entre os membros do corpo de Cristo. A entrega dos dons é uma doação de Deus aos salvos. É importante frisar isso, que os dons é para os salvos, que reconheceram o senhorio de Cristo, que confessaram o seu nome e que são dependentes dele e que buscam incessantemente a atuação do Espírito Santo na sua vida. Então os dons, eles são dados a essas pessoas salvas e por isso exige a aceitação do salvo para a sua recepção e exercício, segundo a livre vontade de Deus. A ingratidão do donatário poderá ocasionar a perda. Aquela pessoa que recebeu essa dádiva, ele ou ela se mostrando ingrato, o Espírito Santo o reterá. Pelo menos a inatividade do dom. Ele se tornará inativo. E isso é importante frisar nesse ponto, que tem pessoas que recebem dons, dádivas de Deus,
que são usados verdadeiramente por Deus, porém, eles fazem o mau uso do dom. Fazem para se promover, fazem para ganhar dinheiro, fazem por ganância, fazem por emoção. E isso tudo, ela vai culminar na perda, na inatividade desse dom na vida dessa pessoa. Infelizmente, por isso, é que nós vemos muitas pessoas que foram verdadeiramente usadas por Deus. Porém, se emocionaram, usaram o dom de forma indevida e, de acordo com o seu coração, com o seu pensamento, falaram que Deus estava falando quando Deus não estava falando. No caso do dom de profecia. E aí vai complicar a vida desse profeta, desse homem, dessa mulher de Deus. Uma das operações do Espírito Santo entre os homens é o quê? É a de transmitir poder a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Essa aqui é uma das operações do Espírito Santo. É um dos motivos de que o Espírito Santo usa as pessoas com dons. É a glorificação de Deus. Não é isso? O apóstolo Mateus, ele escreve lá nos seus primeiros capítulos, se não me falha a memória, capítulo 6, nos versículos 13 e 14, ele diz que o mundo veja as nossas boas obras, né, que a gente use com o devido respeito, com a devida gratidão, com o devido zelo, os dons que recebemos de Deus, porque o mundo verá isso. E o que eles vão fazer? Eles vão glorificar ao nosso Pai que está no céu. Então, uma das operações do Espírito Santo, ao nos dotar dos dons espirituais, ao dotar a igreja neotestamentária com os dons espirituais, é a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. A transmissão do poder também se dá a partir do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para recepções dos dons espirituais. A continuidade da transmissão de poder à igreja para a manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Uma questão que eu quero abordar aqui, um tanto polêmica, porém, com a leitura que temos feito da palavra de Deus, nós percebemos que, e como comentarista da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, aqui sobre os dons espirituais, pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, ele afirma e diz que os dons espirituais, eles são atuantes na vida daqueles que foram ou receberam primordialmente o batismo com o Espírito Santo. Então, com essa assertiva, nós podemos corroborar de que uma pessoa, ele é atuante na vida dele, os dons espirituais, a partir do batismo com o Espírito Santo, certo? A partir do batismo com o Espírito Santo. A partir daí, ele buscando, ele desejando, ele almejando e buscando na fonte que é o Espírito Santo, ele vai ser presente, vai ter presente na sua vida aí atuante os dons espirituais, ok? Portanto, uma pessoa para ser usada por Deus nos dons espirituais, nós entendemos pela leitura da Palavra de Deus e pela assertiva do pastor Elinaldo Renovato de Lima, é que a porta de entrada para que alguém possa ser usado por Deus nos dons espirituais, primeiramente a salvação e a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, uma pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo, ele
não será ou não terá a interpretação de línguas, Deus não lhe dará ou não lhe usará com interpretação de línguas se ele não recebeu primeiramente o batismo com o Espírito Santo. E por aí vai os outros dons. Ok? É essa a percepção e a leitura que nós fazemos do conteúdo da lição, dessa nossa lição, e deu dons aos homens, como o pastor Elinaldo Renovato de Lima diz que a transmissão do poder, esse revertimento de poder se dá a partir do momento que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, que esse batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para a recepção dos outros dons espirituais e a continuidade da transmissão de poder à igreja para a manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. A posse dos dons espirituais é o quê? É uma grande bênção de Deus que Deus nos dá. É o que mais? Mais um talento concedido ao crente. É também mais uma ferramenta colocada à disposição da igreja através do vaso escolhido. Ele é também uma posse dos dons espirituais. Não é prova de que algum crente seja superior ao outro. A posse dos dons espirituais não é prova de que algum crente seja superior ao outro. Não quer dizer que um crente é mais espiritual do que o outro. Não. Dom espiritual não é aprovação de conduta. Não é aprovação de conduta. Dons espirituais não se confundem com o quê? Com dotes naturais, com talentos individuais que alguém tenha. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade natural. Isso não pode ser confundido com os dons. Não pode ser confundido com o fruto do Espírito, que são as qualidades obtidas com a conversão. Os frutos são produzidos por mim a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Aí eu produzo o fruto, a fé, o amor, a temperança, o domínio próprio. Não é isso? O domínio próprio, quando você vê que alguém se converteu e que na sua vida pregressa ele não dominava a sua língua, alguém lhe xingava, ele já também revidava com palavras de baixo calão piores. E com a conversão você vê que ele tem o domínio. Ele foi gerado nele através do Espírito Santo esse fruto. É o fruto do Espírito. Com os dons ministeriais, dons dados por Cristo para a edificação da igreja, em amor, nós não podemos confundir os dons espirituais com os dons ministeriais. Os dons ministeriais, dádiva concedida por Cristo, com a finalidade de quê? De aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que os crentes atinjam a estatura, atinjam a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o nível de varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais estão elencados na relação de Efésios 4:11 e de pronto devemos distinguir os dons ministeriais dos títulos ministeriais ou dos cargos eclesiásticos. O dom é uma dádiva de Cristo, é um dom que vem diretamente do Senhor para o crente. Títulos ministeriais e cargos eclesiásticos são posições sociais criadas dentro da igreja locais. É interessante observar isso. Os dons ministeriais são dados por Cristo à igreja. E eu não sei se vocês conhecem algum caso, vocês conhecem, já percebem isso. Mas
Dentro das igrejas locais tem pessoas que são evangelistas natos, mas ele não tem essa nomenclatura, ele não tem esse título, mas ele é. Sabe por quê? Porque foi um dom dado por Cristo a ele, que ele é a igreja. Não foi dado por uma convenção, mas foi dado por Cristo. Ele é um evangelista. Ele é um exímio conselheiro. E assim é um mestre. Mas isso não é reconhecido pela igreja. Mas foi dado por Deus. Você percebe isso? Os dons ministeriais encontram-se elencados em Efésios 4:11 e são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor. Assim como uma noiva procura se apresentar adornada para o noivo, assim como membros da igreja devemos buscar os dons espirituais e ministeriais para nos encontrarmos com o Senhor. Quem busca os dons não corre o risco de ficar de fora da festa nupcial das bodas do Cordeiro. Mateus 22, 11 a 13. Essa questão do adorno da noiva é a tipologia que se faz do casamento de Isaac e Rebeca. Abraão chama Eliezer, ou Eliezer, um dos homens que nasceram e cresceram e viveu, um dos homens que nasceu, foi criado dentro da casa de Abraão, era um servo seu. E ele chama Eliezer, manda ele colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar para ele que ele traria uma mulher da casa do seu pai para se casar com seu filho Isaque. E Eliezer faz esse juramento. E ele vai enviado à terra dos seus antepassados para buscar uma noiva para Isaac. E ele leva presentes. Chegando lá, ele faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, se eu fizer prosperar o meu caminho, a mulher que sair, essa será a escolhida de Isaac, do meu senhor Isaac. E chegando lá, ele conta a história tal, e Rebeca diz imediatamente que quer se casar com Isaac. Ele vai com 10 camelos. O camelo que ele estava e mais 9. E nós vemos que nessa história de Isaac e Rebeca, nós temos aí uma tipologia. Abraão representa Deus, Eliezer representa o Espírito Santo, Isaac representa o noivo, o Senhor Jesus Cristo, e Rebeca representa a igreja. Abraão, representando Deus, chama Eliezer, representando o Espírito Santo, e lhe envia para adornar uma noiva para Isaac. Eliezer ruma para a terra de Canaã, para a terra dos pais de Abraão, para buscar uma noiva para Isaac e adorná-la. E Eliezer ruma levando 9 camelos com presentes, dádivas, aqui simbolizando os 9 dons espirituais. E quando Eliezer chega lá, ele convence Rebeca a querer se casar com Isaac. E ele dá presentes a Rebeca. E ele conta, creio, penso, não é? Isso não está escrito na Bíblia, mas eu penso que Eliezer conta uma história para Rebeca e ela imediatamente decide querer se casar com Isaac,
porque ela não viu, não tinha foto para dizer como é que esse homem era. Mas eu creio que Eliezer contou a história lá do Monte Moriá. Do Monte Moriá dizendo, olha, o noivo, ele te mandou esses presentes, 9 camelos de presentes, especiarias, ouro, joias, prata. Ele enviou presentes para adornar para o casamento. Porém, esse meu senhor, ele é um servo obediente. O seu pai o levou ao Monte Moriá e ele não abriu a boca. Ele foi humilde, ele foi obediente, a ponto de se entregar para morrer. Sem ter culpa alguma, ele não abriu a boca. E essa história deve ter convencido a Rebeca a querer se casar com Isaac. E o interessante é que Deus Pai, ele envia Jesus para morrer no Calvário. E esse Jesus retorna ao céu e o Pai envia o Espírito Santo para adornar a sua noiva. E trouxe de lá 9 dons espirituais para adornar essa noiva. Por isso nós devemos buscar os dons espirituais, devemos querer, ansiar pelos dons espirituais, porque isso é o adorno da noiva do Cordeiro para se encontrar com seu noivo. E qual foi a história que nos convenceu a querer estar com Cristo, querer casar com esse noivo, com Cristo, se não foi a história lá do Monte Calvário, aonde ele não abriu a sua boca, ele se entregou como servo obediente. Glória a Deus.